Eu me lembro, Roberto Carlos, né? Negócio legal. Estava até com saudade, né? Desse... Gente, eu já falei para o Raimundo que no dia que eu for falar, ele tem o tempo necessário. Na hora que eu estava começando a aprender, ele terminou. Esse tema, o maior mandamento, ele já foi escrito, vai ser publicado no Jornal Diário da Manhã, não desse domingo, mas do próximo domingo. Fazer minha pesquisinha aqui básica. Quem é que lê o Diário da Manhã, nossas colunas, no caderno Opinião, no domingo? Levante a mão. Só 4 vão para o reino dos céus, é? 5. Os outros, então, vão passar pelo purgatório? Que horror! Não percam. Opinião pública. Na internet também tem lá. Dá uma lida. É a reflexão do domingo. Como é possível amar a Deus? A gente não vê, a gente não pega, a gente não sente por meio dos sentidos. E segundo Cristo, lembrando o que estava escrito em Deuteronômio, um dos 5 livros escritos por Moisés, diz lá: ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Primeiro mandamento. O escriba, que era doutor da lei, ele só perguntou a Jesus qual era o primeiro mandamento. Porque se tratava ali de um questionamento filosófico. Porque anteriormente Jesus havia silenciado os saduceus. O que significa isso? Há uma passagem em que questionaram Jesus a respeito da vida após a morte. E Jesus explica. E não vamos entrar nesse tema hoje. Então organizaram os fariseus um questionamento. Eles sabiam qual era a resposta, mas queriam pôr em xeque o conhecimento de Jesus em torno das Escrituras. Então enviaram um escriba, que era doutor da lei, mas nos parece que não era um escriba radical. Não era radical. Parece que se tratava ali de um fariseu um pouco mais flexível. Então ele perguntou a Jesus qual era o primeiro mandamento. Jesus vem com o primeiro e o segundo, ainda diz que o segundo é semelhante ao primeiro. O primeiro mandamento, ele trata de um amor vertical, criatura e criador. O segundo mandamento, amai o vosso próximo como a vós mesmos, é um amor horizontal. Enquanto que o primeiro está vinculado fortemente à lei de adoração, o segundo está vinculado fortemente à lei de sociedade. Amar o próximo diz respeito à sociedade, à lei moral de sociedade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz o estudo, evidentemente que orientado pelos espíritos superiores, a respeito das leis morais. Mas eles também nos informam que a lei de justiça, amor e caridade é a principal lei, que sintetiza todas as outras leis. Por isso que a lei de amor
ela está inserida na justiça e na prática desse amor, que é a caridade. A caridade é o amor em ação, mas em ação horizontal. Amor vinculado ao próximo. O que é preciso para que nós amemos a Deus? Pelos caminhos da afetividade, com toda a emoção, pelos caminhos da força, do esforço, da alma, do entendimento, ou seja, do conhecimento. Amor, nesse sentido, está vinculado a um momento de recolhimento espiritual. Só é possível amar a Deus iniciando por um recolhimento espiritual, envolvendo preces, envolvendo sintonia superior. É algo muito vinculado à lei de adoração, porque através desse amor é possível derramar amor às criaturas, amor ao próximo. Na verdade, o amor a Deus sobre todas as coisas é o primeiro, porque em decorrência desse mandamento se ama o próximo. Mas como é que é o processo desse amor? Não somos nós que amamos a Deus, é Ele que se ama através de nós. Nós somos apenas canais de amor, por onde transita o grande amor de Deus. Ele é o alfa e o ômega, e nós somos os intermediários desse amor. Então, amar a Deus significa estar aberto para que esse amor dele transite em nós. E quando transita, ele derrama. É como se nós colocássemos um líquido num copo e foi tanto líquido que derramou o copo. O líquido foi derramado porque o copo não coube todo o líquido. Nós não sabemos, não temos condições de segurar o infinito, porque nós somos seres finitos. Então existem mecanismos para se amar, sim. Primeiro, adotando o princípio da retidão, da boa conduta, para que nós tenhamos paz de consciência, para que não tenhamos sentimento de culpa, remorsos. Claro que em qualquer nível de evolução, a criatura poderá amar o Criador. Mas para que esse amor seja pleno, para que esse amor seja satisfatório, com amplos resultados, nós necessitamos de uma conduta. Um lago não pode refletir a luz do luar se ele não estiver sereno. Se a alma não estiver serena, se a consciência não estiver pacificada pela disciplina e o dever cumprido, não será possível refletir o amor, refletir a luz divina em nós. Por isso que não é fácil amar a Deus, porque é necessário todo um processo de disciplina interior, de recolhimento e de orações. Precisamos de tempo para orar. Claro que as nossas atividades com amor são verdadeiras orações, mas não estamos falando da oração pela ação, mas da oração pela sintonia superior com o Pai. O indivíduo pode estar em oração o tempo inteiro, como foi o caso do mestre, como foi o caso de outros grandes mestres da humanidade. Estavam em constante oração, mas nós necessitamos de tempo
de horas para estabelecer essa conexão. Muitas vezes nós pensamos, mas não há necessidade de tempo. A questão não é quanto tempo, mas a qualidade do tempo. Como nós não temos ainda uma evolução satisfatória que nos permite essa sintonia quase que automática, precisamos sim de tempo. Olha aqui agora, das 8 às 9, das 7 às 9, das 11 à meia-noite, é o meu tempo para orar. É o meu tempo para conversar com Deus. É o meu tempo para abrir o meu coração e explicar para Ele o que está acontecendo. Mas Ele não sabe? Ele sabe. A questão é que nós não sabemos que Ele sabe. Então, por meio da oração, nós vamos tomar consciência de que Ele sabe e vamos entender o que Ele quer. Porque a sabedoria da oração está em compreender e aceitar a vontade de Deus. A vontade dEle. Então precisamos sim de tempo. Mas a oração tem que ser sentida. A oração que agrada ao nosso Pai é a que vem dos sentimentos. É a que muitas vezes nos leva a lágrimas. Claro que com as preocupações do mundo, são poucas lágrimas que derramamos por meio das orações. Quase sempre as nossas orações são racionais, não passam pelo coração. São orações proferidas para que o outro ouça, orações decoradas, orações que não causam em nós emoções, sentimentos, afeto. Então, a maneira pela qual podemos amar a Deus em qualquer nível de evolução é buscar o recolhimento, refletir e ter uma conversa com Ele. Conversar com Ele por meio de palavras, por meio da escrita, por meio do pensamento, ou por tudo isso junto, mas sempre com sentimento. Temos que conversar com Ele sobre o tema que quisermos. Temos que pedir a Ele o que quisermos, até para entendermos se é o que Ele quer realmente. Não tenhamos medo de conversar com Deus. Não tenhamos medo do nosso tempo com Ele. Agora, para amar ao próximo como a nós mesmos, aí só tem um jeito: convivência. Convivência. Enquanto que o amor a Deus exige recolhimento, o amor ao próximo exige convivência e não isolamento. Não é possível amar o próximo sem a convivência. Ah, mas eu posso orar, eu posso pensar? Pode. Eu posso orar à distância, eu posso amar à distância? Pode. Mas sem a oportunidade da convivência, não se exercita esse amor. Não se dá o testemunho desse amor. É convivendo, seja por meio da família, por meio do trabalho, da via pública, convivência familiar, social. Por isso que amar ao próximo é tão importante quanto amar a Deus. Por quê? Por que é que o Pai quer? Que todos nós nos amemos. Por que Ele quer assim? Porque cada um de nós tem o mesmo valor perante a sua misericórdia e o seu infinito amor. Por isso que, enquanto que na linha vertical nós necessitamos do recolhimento e da oração, na linha horizontal necessitamos da convivência. E o que é difícil da convivência? É quando nós plasmamos no outro
às imagens que nós construímos em relação àquele outro. E aí nós geramos expectativas. Nós queremos que o outro se comporte segundo os moldes que nós plasmamos e exigimos do outro. Amar ao outro como a nós mesmos é ver no outro além da personalidade. Os nossos conflitos com os nossos irmãos estão dentro do campo da personalidade, que é uma característica provisória, passageira. Porque se nós formos agir dentro das características da individualidade, não vamos ter conflito com ninguém. Porque pela individualidade nós somos semelhantes, feitos com a mesma matéria-prima. Mas é a personalidade transitória que gera o conflito. E nós gostamos muito da personalidade, plasmamos a nossa personalidade, cultuamos as nossas imagens. Há psicólogos que dizem que nós gostamos mais da nossa imagem do que de nós mesmos. Falem mal de mim, mas não falem mal dos meus filhos, dos meus livros, dos meus entes queridos, do meu marido, da minha mulher, da minha esposa. Falem mal de mim, mas não falem mal da minha cidade. Qualquer coisa que reflita a minha imagem. Então nós precisamos sair do problema da periferia, o amor periférico. Temos que sair do amor periférico e ver no outro a essência. Ver no outro o que nós somos. O outro é um pouco de nós. Nós somos o outro e o outro somos nós. Os outros somos nós. Dentro da unidade, dentro da organicidade unificada do Pai. Claro que os dois processos são difíceis. Recolhimento, paz de espírito, paz de consciência, conversa sincera com Deus. Como é difícil conversar sinceramente conosco. Nós nos enganamos, é o processo do auto-engano. Não é fácil sermos sinceros. O arrependimento, que tanto é falado e foi preconizado pelo mestre e João Batista, o que é arrependimento? É um pensamento de sinceridade, reconhecendo que errou. Então, não é fácil essa sintonia com Deus, mas não é impossível. Eu me lembro que uma vez, estando na querida cidade de São José do Rio Preto, conhecemos um senhor de uma sabedoria impressionante. Eu fui ali para aprender com aquele senhor e que ele me disse que existia diferença entre sintonia e ressonância. Jesus tinha sintonia com Jesus. E cabe a nós, pelo menos, ter uma ressonância. E é ele que nos explicou o que era ressonância e o que era sintonia. Através da música. Os nossos musicistas aqui, Raimundo aqui, nosso musicista, numa música, no processo musical, no estudo da linguagem musical, existe na música, ou existem, várias oitavas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas notas musicais, elas existem em várias oitavas acima da escala da referência ou abaixo da escala da referência. O Dó de uma escala está em ressonância com todos os Dós de todas as escalas musicais. O Ré está em ressonância com todos os Rés de todas as escalas musicais. O único Dó que vai estar em sintonia é aquele que está na mesma escala musical. Então, para estar em perfeita sintonia com Deus, teríamos que ser espíritos perfeitos.
como ainda não chegamos lá, a nossa sintonia nada mais é do que uma ressonância. Estarmos no dó, no ré, no mi, no fá, em ressonância com a vontade de Deus. Então, a nossa sintonia é uma sintonia vinculada à ressonância. Aprendemos isso lá em São José do Rio Preto, cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, nós vamos tentar, por meio de orações, de reflexões, de meditação, de recolhimento, de preces, até de preces decoradas. Muitas vezes no início fica difícil abrir a alma, mas começa falando automaticamente, como diz na gíria, começa rezando. Depois para, a mente está mais calma e aí começa o processo de conversa. Oração é abrir a boca, abrir o coração, a boca do sentimento, a boca da sinceridade e se dirigir a Ele. E aí nós vamos sentir a experiência maravilhosa de ouvir a voz de Deus, de sentir a voz de Deus. Nós vamos entrar numa sintonia, ou melhor, numa ressonância, mas numa sintonia altamente envolvente. Nós não vamos sair dela da mesma forma que entramos. Sairemos com mais forças, com mais energia, sairemos satisfeitos, inclusive com a dor, porque a própria dor é um mecanismo não de punição, mas um mecanismo de orientação ou de reorientação, para que a criatura se volte ao prumo, se volte ao equilíbrio da sua evolução espiritual. Nós vamos entender, por exemplo, a dor como uma mestra, para nos reconduzir ao caminho do bem, da retidão. A dor nos provoca reflexões. Então, longe de faltar com o ato da resignação, a caridade da resignação, estará aí existindo a caridade da compreensão. Somente por meio dessa sintonia, nós teremos forças para conviver em mundos difíceis, com pessoas que ainda estão muito voltadas à materialidade, escolheram a pior parte, que é a parte das preocupações da vida material. Então precisamos de tempo, administração de tempo. E para conviver, a situação também é semelhante. Não somos obrigados a conviver com quem não quer conviver conosco. É até uma falta de caridade. Mas podemos, mesmo à distância, ajudar essas pessoas. Mas se a vida nos impõe essa convivência, se a vida nos obriga, então vamos, por meio do amor de Deus, espraiar amor para essas pessoas e não chamá-las de inimigos, inimigas, adversários, porque os adversários estão no campo da personalidade e nós somos todos, entre aspas, iguais. E o que é que nos iguala? O alimento, a matéria-prima que nos formou. Que matéria-prima é essa? Amor. No Sermão do Monte, Jesus fala: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os puros de coração. Mas na montanha do amor ele diria: bem-aventurados os que amam, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que amam, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que amam, porque verão a Deus. Ele poderia transformar tudo aquilo em amor. Felizes os que amam, porque deles é o reino de Deus. Então Jesus nos chama não só ao primeiro mandamento,
Ele não quer apenas a verticalização, o recolhimento, o isolamento, sem a convivência. Porque aí seria a árvore sem fruto. Uma árvore frondosa, como aquela figueira seca, sem frutos. Os frutos advirão da convivência. Porque é isso que o Pai quer, que nós o auxiliemos dentro do processo de evolução. Mas aí alguém vai dizer, mas não é fácil. Precisamos de motivação para viver com as pessoas. Muitas vezes o cansaço, o excesso de atividades, não nos permite a paciência. Duas coisas fundamentais: paciência e perdão. Uma pessoa estressada não tem paciência e nem tem disposição para perdoar. Por isso a necessidade da oração, da sintonia com o Pai, para estarmos sempre atentos, vigilantes. Por isso que o amor a Deus sobre todas as coisas é o primeiro. Porque sem esse primeiro, o segundo não se estabelece. Mas também sem o primeiro, não há como ter uma boa convivência. Nós vamos conviver bem com aqueles que nos amam. O desafio está em amar aqueles que ainda não estão dispostos a amar, a nós ou a outro. Costumo dizer que quem não nos ama, não ama ninguém, nem a si próprio. Porque quem ama, além de amar a si, ama muitos. O ódio, o rancor, a mágoa, a revolta, nos distanciam do processo do amor. Essa convivência, não raras vezes difíceis, muitas vezes nós reencarnamos num lar, numa família, com pessoas que não têm como termos aquela sintonia. Não é fácil. Afinidade é uma coisa que não se constrói facilmente. É uma questão de afinidade. Mas estamos falando aqui não é do amor afinidade, mas do amor pleno, que transcende a afinidade. O pai e a mãe amam os seus filhos, mas a afinidade eles vão sentir por poucos. Até pela questão do trabalho. O pai é fazendeiro. Aí um filho é médico, hoje o outro é odontólogo, o outro é engenheiro, e tem um que gosta de ser fazendeiro também. Com qual dos filhos o pai vai ter maior afinidade? Eu conheço muitos casos assim. Claro que com aquele que gosta da fazenda, que trabalha ali com o pai, está junto com ele. Não é porque ele gosta mais de um do que do outro. É porque há razões de afinidades. Há razões. Por que geralmente a mãe tem um carinho especial pelo primogênito? Porque foi o primeiro. Foi quem sentiu os primeiros momentos de apreensão. Então vem aquela criança e gera na mulher uma experiência fantástica. A experiência divina de ser mãe. Aí vem o caçulinha e diz, não, a minha mãe gosta mais de fulano do que de mim. Mas geralmente os caçulinhas são os preferidos dos pais. E os do meio, a Deus pertence, ou seja, aos avós. O filho do meio é da avó. Os coitadinhos estão perdidos assim, porque o mais velho é da mãe, o caçulinha é do pai, pronto. E agora, sobrou para mim. Ainda bem que eu sou filho primogênito. Mas a minha esposa Mariseia é do meio. Tinha uma afinidade com a avó dela, impressionante. Mas o pai dela também tem grande afinidade por ela. E a mãe. Ela é uma exceção da regra. Então, lá em casa, eu sou o queridinho da mamãe, Rai. E o caçula era o queridinho do papai. E as duas tadinhas. A gente dividia. Claro que o meu pai tinha carinho por todos e amor por todos, mas a questão da afinidade. A minha afinidade com a minha mãe, por exemplo, estava muito voltada à questão religiosa. Sempre ela gostou da ideia do filho estar sempre envolvido com a vida religiosa. Claro que meu pai era um homem de fé, muita fé,
mas minha mãe gostava mais da minha atividade religiosa. Afinidade. Até hoje ela é atuante na vida doutrinária espírita, atuante em atividades de caridade no meio espírita. Então, afinidade está vinculada a predileções. É como comida. Prefere comer essa comida, tudo bem. São cores que destoam, mas que não separam. Que não separam. Por isso que, através do amor de Deus, nós vamos adquirir uma coisa fantástica para a convivência difícil no meio do ser humano, no meio da sociedade. Misericórdia, piedade, gratidão por tudo que chega até nós. Até para as pessoas difíceis, verificar o que é que aquela pessoa difícil, em que essa pessoa está sendo usada pela lei divina, para nos orientarmos, para dizer, por aqui não, por esse caminho. Então não vamos pensar que o inimigo, o adversário, aquela pessoa que nos persegue, e aí Jesus diz, orai pelos que vos perseguem. Falar bem daqueles que falam mal de nós. Mas orar pelos que vos perseguem é uma coisa impressionante. Eu já contei aqui uma vez o caso de um aluno meu que estava sendo perseguido pelo chefe. Esse aluno mora em Anápolis e com esse pagamento de salário ele pagava a faculdade, fazia as despesas da família. Aí ele falou, professor, o que é que eu faço? Estou sendo perseguido, estou para perder o emprego. Eu, na hora, disse, Jesus falou que a gente tem que orar por essas pessoas. Na sala de aula. Acreditar na oração. 3 meses depois mas ele falou, mas é um padre. Eu falei, não tem problema, orai pelos que vos perseguem. Jesus não disse que fosse padre ou fosse padre. A religião de Jesus era o amor. Quando Jesus fala em primeiro e segundo mandamento, ele está tirando os rótulos. Jesus em momento algum disse que aquela religião não tem nada a ver com rótulo religioso. A religião de Jesus é o amor. 3 meses depois ele chegou para mim e falou, professor, o padre morreu. Eu falei, e aí? Teve um infarto. E como é que você orou com o padre? Professor, toda quarta e todo domingo ficava ajoelhado nos pés da cama, trancava a porta e dizia para Deus, Senhor, amansa o coração do padre, amansa o coração do padre. Eu falei, Deus te atendeu, mas nunca mais ore para ninguém. Tu vais virar um assassino divino. Está vendo que mata mesmo, a oração mata. Oração é uma carta com o endereço certo. Pensou, orou, vai acontecer. Agora, a prece dele amansa o coração do padre. Ou seja, amansa para o lado dele, para ficar mais tranquilinho, né? O homem morreu de infarto. A turma o pessoal riu demais. Eu falei, vocês estão vendo como a oração é uma coisa muito séria? Então não vai amansar mais coração de ninguém. Mas orai pelos que vos perseguem. Olha como Jesus nos traz a receita do bolo. Para aquele que nos persegue, não tem jeito, só oração. Sabe por quê? Porque a oração é o recurso extraordinário. Aquele que a gente impetra ao Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário. Quando a gente não dá conta, não tem mais jeito, oração. Oração nele. Aí Deus vai provocar alguma coisa. Vai ter um pacto. Oração cura. Oração faz tudo aquilo. E é o que o mestre falou. Pela fé, nós podemos transportar montanhas. Podemos fazer de tudo. Depois que Jesus falou isso, o escriba ficou feliz e repetiu. Aí Jesus falou, você não está distante do reino de Deus. Porque isso transcende sacrifícios e holocaustos. Até no tempo de Jesus, sacrificar ovelha, sacrificar pardais, sacrificar passarinhos, sacrificar animais, se praticava
para render homenagens. Então, nenhum sacrifício, nenhum holocausto, e sim amor, sentimento, bondade. As nossas deficiências em relação ao próximo está exatamente pela falta de recolhimento. Temos que viver dentro de nós os nossos mosteiros interiores. Temos que interiormente ser monges de Deus. No mundo, viver no mundo como precisa viver no mundo, mas no sagrado, na intimidade, estarmos com Ele, em nossas cavernas, em nossos mosteiros, em nossos templos inabaláveis, e criarmos essa nossa ressonância. E depois, aí fica fácil, envolver os nossos irmãos, repassar esse sentimento que transborda. E aí, quem sabe um dia ouviremos também do Mestre: vocês não estão distantes do reino de Deus. Muita paz a todos e até a próxima. Aos nossos irmãos oradores, Emídio e ao Nonato, que Deus os abençoe. Nós vamos, depois dessa palestra,